Abraça apertado quem está do seu lado. Saúde essa pessoa em Jesus. Diga a ela, Feliz Natal. É muito bom nós estarmos juntos nessa noite. E eu creio que Deus tem algo muito especial para fazer em nós nessa noite. Renovar a nossa esperança e nos lembrar do que significa o fato de que o Verbo se fez carne. Antes de nós irmos para a palavra e apontar para o sentido do Natal, eu quero convidar você a baixar a tua cabeça, fechar seus olhos, para que juntos possamos orar. Pai, nós te exaltamos sobre todas as coisas. Seja glorificado, honrado, dignificado. Nós nos reunimos aqui nessa noite para louvar a sua glória e entronizar o seu Filho Jesus na mais alta posição. Aquele que se humilhou, tornou-se servo como nós. Queremos exaltar e bendizer, porque cremos e sabemos que a nossa salvação foi feita e operada por intermédio do seu sacrifício, e que não há outro nome dado aos homens no qual importamos que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus, aquele que de maneira humilde se encarnou, viveu uma vida santa, morreu em nosso lugar, ao terceiro dia ressuscitou, e hoje continua vivo, sentado eternamente no trono do universo. Nós estamos aqui nessa noite para celebrar a Ti, Jesus, para celebrar a esperança que existe no Senhor. Abra o nosso entendimento, liberta-nos das prisões da nossa ignorância e faça-nos compreender o Natal. Nós te amamos, Jesus, seguimos a Ti e nos submetemos completamente à Tua vontade e à Tua palavra. Que o Senhor faça em nós de acordo com a Tua vontade e querer. Se for do Teu agrado nessa noite, transforma-nos, muda o nosso entendimento, para que as nossas obras também sejam transformadas, e que nós saiamos daqui com um procedimento agradável a Ti, a partir da fé e da esperança que nós abraçamos. Nós oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. É Natal. Natal é uma data, inclusive, que na tradição cristã demorou alguns séculos para ser comemorada. E dado algum tempo passado, eles entenderam e compreenderam que nós deveríamos celebrar o Natal, a encarnação de Jesus. Então, historicamente, foi mudado uma data pagã, que era o dia 25, para que simbolicamente apontasse para o nascimento de Jesus, e no nosso calendário, uma vez ao ano, nós lembrássemos que Jesus nasceu. No fim das contas, não importa se essa data era originalmente pagã, e também não importa se Jesus nasceu no dia 25, ou no dia 2, no dia 4, ou em abril, ou em maio. O que importa é que Jesus nasceu. E nós estamos aqui reunidos para celebrar o nascimento de Jesus. Que tal nascimento mudou e transformou a história ao ponto de dividi-la em duas fatias: antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é o divisor de águas de toda a história. Toda a história aponta para Ele, e toda a história é montada a partir dEle. Ele é como o clímax, como o ápice da nossa história, da história da humanidade. Quando o anjo aparece a menina Maria para anunciar que ela daria à luz
alguém que ela deveria chamar de Emanuel, o escolhido, o ungido de Deus, ela faz uma pergunta ao anjo, e a pergunta que ela faz ao anjo é a seguinte pergunta: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo chega até ela e diz: você dará a luz. E ela então pergunta: como? Como é possível se eu sou virgem? E essa história de um nascimento messiânico virginal, ela acompanha a história, inclusive mitologias antigas e passadas. E a pergunta é: de onde essa ideia surgiu? Essa ideia surgiu de uma promessa, a primeira promessa bíblica a qual nós abraçamos como cristãos, tal promessa que é chamada inclusive de proto-evangelho, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando logo após o pecado de Adão e Eva, Deus lança a maldição que viria ao mundo por causa do pecado de Adão e Eva. Adão é amaldiçoado, sua mulher é amaldiçoada, então Deus vai amaldiçoar a serpente. E no verso 15 de Gênesis 3, a palavra diz para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Meus irmãos, essa promessa é gloriosa. Ela foi feita há milênios passados. Na tradição oral judaica, ela foi sustentada de geração em geração, que uma semente da mulher nasceria e daria à luz a alguém que venceria o poder operado pela serpente, tal serpente que você conhece. Para que ela aponta? Para o próprio Satanás. E Deus está dizendo: do ventre dessa mulher nascerá alguém que pisará a cabeça da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente, e vencerá o poder satânico e a maldição que Satanás traz sobre nós, a partir da tentação dada a Adão e Eva. Portanto, essa esperança, que viria alguém para salvar, é uma esperança que em toda a história foi alimentada. Toda a história, em todos os lugares, em todo o tempo, foi alimentada a ideia de que o mundo seria salvo por uma pessoa, por alguém que viria nos libertar. E essa ideia surgiu onde? Essa ideia surgiu da promessa de Deus, que um dia de fato viria o Salvador, e ele feriria a cabeça da serpente e esmagaria sua cabeça. Deus prometeu um filho que esmagaria o poder de Satanás, da morte e todas as maldições provenientes do pecado. Agora, passando alguns milênios à frente de história, abra tua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia dos gentios. A Galileia, o mar da Galileia, a região da Galileia, ela fica distante de Jerusalém, aonde nesse tempo da história habitavam os verdadeiros judeus, e entre Jerusalém e Galileia havia Samaria, e Galileia era como uma espécie de fronteira com os gentios. Portanto, todos olhavam para Nazaré, um vilarejo na região da Galileia, como um vilarejo a ser desprezado, porque de alguma forma ele não preservava a cultura e não preservava os costumes judaicos.
E o anjo Gabriel vai para esse lugar, para Nazaré. Ele não vai para Jerusalém e tampouco para o Império Romano. Mas ele vai para um lugar simples, onde pessoas comuns vivem. E ele aparece a uma virgem. Tal palavra que também pode ser traduzida como jovem, mas que dentro do contexto nós compreendemos que na verdade aponta para a virgindade dessa jovem chamada Maria, que estava desposada e prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, da raiz de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, ou seja, favorecida. Alguém que recebeu um favor imerecido. Você é agraciada, Maria. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, aquele que vem salvar a terra. Tal nome significa exatamente isso. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim daquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Repete comigo isso: pois nada é impossível para Deus. Mais uma vez, repete comigo: pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. A profecia de que o filho que nasceria do ventre de uma mulher está sendo cumprida aqui depois de milênios. O Evangelho de Lucas e outros evangelhos narram esse momento extraordinário, triunfante, aonde Deus cumpre aquilo que prometeu. Maria, uma moça comum, é encontrada como uma serva disponível para o Senhor. Então o Senhor envia um anjo a ela, dizendo que ela daria à luz aquele que havia sido prometido, o Messias, o ungido de Deus, aquele que estabeleceria um reino sem fim. Presta atenção: aquele que estabeleceria um reino sem fim, aquele que venceria o poder do maligno, e aquele que reinaria sobre o trono de Davi, sobre a Israel de Deus, sobre todos os tementes a Deus, sobre todos os justos. E isso tudo se passa em Nazaré, através de uma jovem virgem desposada, que recebe a promessa de que ela abrigaria o próprio Salvador de toda a terra. E aqui nós percebemos algo fundamental acerca da promessa bíblica. A promessa bíblica é que, de fato, uma mulher virgem daria à luz a uma criança. E Maria, como qualquer outra pessoa, ao ouvir essa notícia do anjo, a pergunta que ela faz é: como isso é possível se eu sou virgem? E o próprio anjo diz, em meio à conversa com ela, que nada é impossível para Deus. E de fato o nascimento de Cristo começa com um milagre histórico.
uma virgem dando luz. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos da América, e retratado e relatado que anualmente cerca de 200 mulheres alegam uma gravidez virginal. Esse mito de um nascimento virgem rodou a história, inclusive mitologias pagãs anteriores a Cristo. Porém, a história aponta para uma única pessoa que verdadeiramente nasceu através de uma mãe virgem: Jesus. Jesus é aquele que foi concebido por um anjo, pelo Espírito Santo, no ventre da sua mãe Maria. Olha só que Isaías capítulo 7, versículo 13 diz acerca do nascimento virginal de Jesus. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusar da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Repita comigo: um sinal. Qual sinal? A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mais uma vez, o profeta Isaías está lembrando a promessa de que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Emanuel. O nascimento virginal de Jesus, a sua concepção no ventre de Maria, evidencia de que de fato Deus não desistiu de nós. Evidencia de que nós podemos confiar em Deus e que essas promessas não falham. Aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. O nascimento de Jesus nos fala acerca do sinal da propiciação e da salvação que nós temos através de Jesus. O nascimento de Jesus aponta para o nascimento do primogênito. Você já ouviu esse termo? De maneira simbólica, o povo judeu, hebreu, quando estava no Egito, e as pragas do Egito recaíram sobre aquela terra, a última praga é que o primogênito de cada casa morreria. E apenas a casa que tivesse nos umbrais da porta marcas de sangue do cordeiro que foi morto como oferta ao Senhor, seriam libertos e livres da morte do seu primogênito. A casa de todos os egípcios tiveram perdas aquela noite, todos os primogênitos morreram. Mas o povo de Deus tiveram os seus primogênitos salvos da morte. Por quê? Porque isso aponta para o nosso substituto, o primogênito de Deus que morreria em nosso lugar. Mas como Jesus é o primogênito de Deus, se anteriormente Adão, Eva já haviam sido criados e a humanidade toda já havia se multiplicado, aí então que habita a importância e o mistério do nascimento virginal de Maria. E nessa noite eu quero lançar sobre você esse fundamento doutrinário, para que você compreenda o motivo pelo qual o nascimento de Jesus, da forma como foi, além de ser um cumprimento de uma promessa, é algo espiritualmente possível para que eu e você tenhamos vida. Era necessário que Jesus nascesse de uma virgem. Por que era necessário que Jesus nascesse de uma virgem? Porque todos pecaram, destituídos são da glória de Deus. O Salvador da terra não poderia ter a nossa descendência. Ele precisava ser um novo homem, uma nova criatura. Nós não precisamos de um novo político ou de um novo imperador. Nós não precisamos de um novo líder.
nós precisávamos genuinamente de alguém que nos salvasse de nós mesmos. E esse alguém que nos salvaria de nós mesmos, só poderia nos salvar de nós mesmos se ele fosse de fato um novo homem. Porque o nosso problema não é político, por mais que lá na ponta do iceberg pareça. O nosso problema não é social, por mais que aparente ser. O nosso problema não é familiar. O nosso problema somos nós. E sendo o nosso problema nós mesmos, nós não precisamos de alguém que venha estabelecer um império e traga paz passageira sobre nós, mas nós precisamos ser libertos das nossas guerras. Portanto, nós precisávamos de um novo homem. Nós não precisamos de mais um filho de Adão. Nós precisávamos de um filho de Deus. Os filhos de Adão falharam. Todos falharam. Sejam profetas, homens, mulheres, reis, todos falharam. Davi falhou, Salomão falhou, todos falharam. Nós precisávamos de alguém que não tivesse a origem adâmica. Portanto, isso nos faz compreender uma outra coisa. Maria, ela não é a mãe de Deus. Maria, ela é a mãe do homem Deus. Maria foi usada por Deus para dar a luz ao homem que existe desde a eternidade. Jesus não passou a existir em Belém da Judéia. Ele é o alfa, ele é o ômega. Como João no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Portanto, Jesus estava desde sempre. Ali em Belém da Judéia, Jesus se torna homem no ventre de uma mulher chamada Maria, virgem, desposada, como as profecias haviam predito que seria. Jesus é um novo homem. Olha só Romanos capítulo 5, versículo 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. A Bíblia diz que Adão era um tipo daquele que viria. Portanto, na presciência de Deus, após a queda do nosso representante Adão, Deus já apontava para um tempo onde viria um novo representante, um novo homem, agora não mais nascido da carne, mas nascido do Espírito. Quem é esse homem? Jesus. Adão tinha uma função de mediador entre nós e Deus. Jesus tem a mesma função. Ele é o nosso mediador entre Deus. Adão errou, Adão pecou, e junto com ele todos nós pecamos. Jesus viveu em santidade, ele acertou, e junto com ele todos nós somos santificados. Porque era necessário que uma virgem desse a luz ao Filho de Deus, para que ele não herdasse a natureza de Adão, mas para que a própria natureza divina estivesse encarnada nele. Quando acontece esse milagre histórico de uma mulher virgem dar a luz ao menino Jesus, ali naquele momento a história se quebra e uma nova humanidade é inaugurada em Jesus. Portanto, em Jesus, eu e você temos uma nova origem. Olha para quem está ao teu lado e diga a essa pessoa: em Jesus você tem uma nova história, uma nova origem.
isso que Jesus vai dizer para Nicodemos, que aquele que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Eu não tenho dúvida que todos aqui nascemos da carne, amém? Mas é necessário que nasçamos do Espírito. É necessário que nasçamos a partir do novo homem, a partir de Jesus. Porque em Jesus eu e você temos uma nova origem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, fala sobre essa nova origem, dizendo: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, Jesus, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, também teremos a imagem do homem celestial. Portanto, talvez o que você não compreende é que o nascimento de Jesus é o ponto cume da história, aonde a redenção de Deus é operada e feita, aonde Jesus toma de volta o governo dos céus e da terra, e hoje está sentado no trono do universo, e ali Ele estabelece um povo, uma família, uma nova humanidade, não mais com a natureza do velho homem Adão, mas agora com a natureza dele próprio, a natureza espiritual. E aí a gente pode traçar um paralelo. Na natureza de Adão, nós somos mortais. Em Cristo, nós somos eternos. Amém? Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Amém? O novo homem nos dá a eternidade. A natureza adâmica era corruptível, a natureza que temos em Cristo é incorruptível. A natureza que nós tínhamos em Adão era mergulhada no pecado, e a natureza que nós temos em Cristo é mergulhada na santidade. Em Jesus nós temos uma nova origem. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, acerca do tempo vindouro, apontando para um tempo onde um novo céu e uma nova terra virá sobre nós. E nesse dia, quando o novo céu e a nova terra vir sobre nós, todos aqueles que são novas criaturas viverão eternamente nesse novo céu e nós nessa nova terra. Portanto, Jesus, Ele não veio estabelecer uma religião. Jesus veio abrir um novo e vivo caminho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nasce no ventre de uma mulher virgem para cumprir as profecias, mas para dar origem a uma nova humanidade, para dar origem a novas criaturas. Todo aquele que nele crer recebe dele um novo nascimento. Portanto, o nascimento de Jesus é muito mais meteórico, muito mais cosmológico, muito mais universal do que você possa imaginar. O nascimento de Jesus aponta para um momento aonde eu e você podemos nos livrar da maldição que havia sobre nós e abraçarmos as bênçãos a partir de Jesus. E o que nos distancia disso? Apenas a nossa fé. Hoje nós estamos celebrando aquilo que a história nos mostra.
Agora, não é suficiente você acreditar que Natal não é sobre Papai Noel. Até os demônios sabem disso. Não é suficiente você acreditar que Natal não é sobre presentes e sobre outras coisas etéreas e humanas. Os demônios creem nisso. É necessário que eu e você abracemos em fé esse Natal, o cumprimento das profecias cumpridas em Jesus. E esse cumprimento nos dá a esperança de vida eterna. Deus fez-se carne e viveu entre nós. Ele cumpriu aquilo que havia sido prometido. E eu e você, nele, podemos ser novas criaturas. Amém. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Sabe, Jesus nasceu. Deus fez o que prometeu. As profecias foram cumpridas nele. E através disso eu e você podemos ter vida. Se tão somente crermos. Se tão somente crermos. O novo homem, o novo Adão, pisou na terra para resgatar todos aqueles que creem em seu nome e confiam completamente nele. Esse Natal talvez seja a oportunidade de você abraçar essa fé, porque acreditar que Jesus nasceu, basta estudar a história. Nessa noite eu te convido a não apenas acreditar, mas abraçar a fé de que Jesus não era um homem comum. Ele era o Filho de Deus, prometido, que por meio dele, todos aqueles que creem, podem ser salvos. Se nessa noite você quer entregar-se a Jesus, e dedicar a sua vida a Ele, e abraçar a fé do Natal, de que as suspeitas pagãs, mitológicas foram cumpridas. Jesus nasceu de uma virgem, viveu em santidade, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e voltará para buscar todos aqueles que creem nele. Se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, no seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu me rendo a você. Eu reconheço que você não é um simples homem. Você é aquele que deveria vir. E eu creio que em Ti, Jesus, eu tenho salvação. Por isso, Jesus, nessa noite, eu o recebo em minha vida como meu Salvador e como meu Senhor. Eu creio no verdadeiro Natal. Eu faço essa oração, Jesus, em Teu nome, no nome de Jesus, amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração entregando sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos no seu lugar, numa manifestação de fé, que eu quero orar por você. Amém. Amém. O
Você que levantou sua mão, por gentileza, coloque-se em pé. Nós vamos orar por vocês nesse momento. Eu quero convidar os irmãos e irmãs que estão próximos a eles, para abraçarem eles e elas, para que juntos possamos orar. Você que está no seu lugar, estenda a mão em direção. Jesus, nós louvamos a Ti, porque cremos que existe salvação nessa noite. Cremos que o Natal faz sentido para essas pessoas nessa noite. Nós não celebramos o aniversário de um homem que foi bom. Nós comemoramos o fato de que o Eterno pisou na terra. Nós comemoramos que a salvação que havia sido prometida foi cumprida. E hoje, por meio da fé, todos nós somos juntamente justificados, santificados, e um dia seremos glorificados. Jesus, obrigado por nos amar primeiro. Obrigado, Jesus, por se entregar a nós como uma oferta viva. Nós te amamos, Jesus. Celebramos a Ti. E nessa noite abençoamos a decisão que cada uma dessas pessoas estão tomando por Ti, Jesus. Que o Senhor possa abençoá-las, enchê-los do Teu Espírito, dar a eles, ó Pai, socorro e graça, que os ajude na jornada a partir daqui, que a Tua mão e Teu governo estejam sobre eles. Nós oramos e os abençoamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Olhe para quem está ao teu lado e diga assim: a Virgem deu à luz, Jesus nasceu. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.